Bora falar do Flamengo, 2-0 na pré-temporada lá nos Estados Unidos para cima do Philadelphia Union. Gols de Everton, Cebolinha e Pedro. O Cebolinha marcou um golaço, Pedro de pênalti. Flamengo 2-0 e o De La Cruz entrou no intervalo, muito elogiado, né? Foi muito elogiado, entrou bem na partida. O Cebolinha fez um golaço, Pedro marcou de pênalti. É o Mengão e a sua pré-temporada. Vampeta. Olha só, diga lá, Bruno Prado. O Fluminense saiu agora que o Fluminense se fechou com Douglas Costa, ex-jogador do Bayern de Munique, da Juventus. Estava nos Estados Unidos. Inclusive, ele estava prestes a ser anunciado por uma equipe agora. Na Turquia. Na Turquia. E voltou atrás, no último momento, por conta desse clube brasileiro. Até essa informação, o clube brasileiro se interessou e mudou o rumo da negociação. Então tá aí, agora o Fluminense acaba de contratar o Douglas Costa, atualização importante que chega aqui ao vivo, programa de informação, a gente tem que trazer. Agora é mais tranquilo, se ele quiser dar uma festa na Copa da Cabana Paula, você já está no Rio mesmo, não vai ter que pegar o voo para ir para Porto Alegre. Agora falando do Flamengo, Vamp, 2-0, o que falar de mais um teste, de mais um jogo desse time do Tite em 2024? Eu vi, Pedro, eu vi um pedaço do jogo, né? De olho no gato, de olho no vários jogos falando, né? Não, é que eu tava vendo o jogo do Palmeiras e botei lá pra ver um... Memorário, né? Mas, pô, com todo respeito, a terra do tio Sam não combina com bola, lá é basquete. Eu olhava naquele jogo assim, com tantos jogadores importantes, parecia uma coisa meio amadora, a zona assim, né? Tudo bem, América, né? Mas pra bola não. Olha lá, pô, olha o campo. Aí, professor, tô olhando, né, professor Tite, pá, não sei o que, eu vi quem saiu, eu digo, aí daqui a pouco deu um intervalo, a menina falou, o Tite mudou os 10. E o goleiro ficou, aí eu vi os 10, olha os 10 que entrou. Eu digo, caramba, velho, olha só, olha os 10 que entrou o Wesley, porque jogou Varela no primeiro tempo, entrou o Wesley, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Pulgar, Vitor Hugo, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol. Eu digo, rapaz, que covardia. Você vê o banco do cara. Ó, eu tenho aqui, ó, primeiro tempo. Primeiro tempo, ó, começou com Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Carbone, Alan, Gerson, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Já é um time de respeito aqui. Então. Segundo tempo, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Cleiton, Ayrton Lucas, Pulgar, Vitor Hugo, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol, cara. E aí é o seguinte, tem 4 jogadores uruguaios que são convocados, Varela mesmo, a temporada passada não tendo jogado muito no Flamengo, mas o Bielsa o convocava, né? E agora ele como titular vai frequentar a seleção do Uruguai tranquilamente. Aí chegou agora o Vina, né? Tá chegando o Vinha, né? Tudo jogadores titulares da... Arrascaeta não, né? Joga, não joga na seleção do Goiás, mas é titular. E outra coisa, né? Cada vez mais eu tô falando, o ataque titular do Flamengo vai ser Pedro e Cebolinha. Se o Luiz Araújo não mantiver uma regularidade, o Tite vai jogar ali o De La Cruz, que ele nem fez ontem, pelo lado direito. Bruno Henrique, Gabigol, cada vez mais banco, olha o que eu tô falando. Só se o Tite quiser dar uma de São Paulo. Se for o São Paulo, a gente sabe que faz rodízio. Todo jogo o Tite é mais, né? Sim. Todo jogo São Paulo tinha uma escalação diferente. O Tite já não é bem assim, né? Eu acho que cada vez mais Pedro e Cebolinha titular. E o Cebolinha arrebentou com o jogo ontem. Arrebentou, jogou muito. Jogou muito, Cebolinha. Com um elenco desse, não pode ser um técnico, digamos assim, iniciante, vai. Ou que não tem muita força, né? Isso a gente sempre sabe. Olha que jogada, essa jogada foi foda. Olha isso, cara. Olha, ele domina a bola, né? E o Cebolinha, a gente tá vendo o Cebolinha que com o Tite cresceu muito no Flamengo, porque até então... Mas o Tite, agora vem numa crescente. Naquela Copa América que o Brasil é campeão... Cebolinha é o destaque. Todo mundo fala que o Daniel Alves foi o principal jogador, mas eu achei o Cebolinha o melhor jogador da competição. Sim, também acho. Lembra, Bruno? Excelente fase 2019. Com o Tite e agora os dois trabalhando juntos no Flamengo. E para mim o Cebolinha foi o melhor em campo. Com destaque para o De La Cruz, que eu achei que entrou bem
aí no Pode fazer um gol também, né? Eu acho que a tendência, assim, de um time base é realmente assim, com Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Timão, né? Eu acho que essa é a tendência. Vai ter, isso é mais pra frente, vai ter Copa América, aí ele perde Pulgar, perde Arrascaeta, perde De La Cruz. Os quatro Uruguai vai embora. O Varela. Aí olha pro banco, tem gente boa pra entrar. Se o Dorival levar alguém, ele pode perder de gringo, ele perde 5. O Dorival trabalhou. O Fabrício Bruno não estava lá? Tava. Isso aí pode ir pra seleção, esse Fabrício Bruno. É bom, rápido. Só esqueceu o short. Então, é um elenco muito forte. Vamos ver como vai jogar, que no ano passado também era um elenco forte, era quase o mesmo, trouxe alguns reforços, alguns saíram, mas era um elenco forte também para 2023, vinha de 2022 com o título de Libertadores Copa do Brasil, mas ano passado as coisas não andaram bem porque não conseguiu se organizar como time, trocou muito de técnico, alguns jogadores não estavam bem. Esse ano, eu imagino que com o Tite trabalhando, e acho que o Tite é um cara que tem esse tamanho assim de não ser demitido no primeiro tropeço, apesar de que no Flamengo as coisas têm sido complicadas, mas é um cara que ficou 6 anos e meio na seleção, é um cara que tem é um cara grande no futebol brasileiro. Então, eu imagino que se o Tite conseguir trabalhar o ano inteiro, vai ser um Flamengo forte, né? Com um técnico bom, com um elenco bom, com um conjunto bom, nesse caso, de não ficar com uma bagunça o tempo inteiro trocando treinador. O Flamengo tem tudo para, de novo, brigar pelos títulos. Bruno, professor, jogadores que sonham alto, sonham ser jogador de seleção, e você tem um treinador da seleção, onde jogadores do São Paulo e do Flamengo trabalharam com ele. Sim. Você acha que o Gerson, Gabigol, né? Que foram campeão da Libertadores com o Dorival. Tem quem mais ali, Bruno? O Gerson não estava. O Gerson estava na França. Não, estava na França. Então, quer dizer, Gabigol, tinha o próprio zagueiro que eu falei. Fabrício Bruno, Léo Pereira. Não sonha tudo com seleção? Sim. Em ver naquela coletiva do Dorival ainda? Pedro trabalhou com ele. Os caras devem estar tudo a mil. Dizer, o homem que assumiu lá daqui a pouco vai levar nós. E o Dorival fala, o Campeonato Brasileiro é um campeonato mais difícil, tem que valorizar. Um cara que hoje está fora, mas que trabalhou com ele no Flamengo, que o Dorival gostava, era o João Gomes também. Tá lá no Wolverhampton. No Wolverhampton, né? Flamengo 2-0, primeiro amistoso nos Estados Unidos, Vanderlei Nogueira. E o Cebolinha é um grande destaque. Você viu que eu quase apanhei do Vampeta aqui quando eu falei que foi, que foi muito boa a decisão do Flamengo de fazer amistosos nos Estados Unidos. O Flamengo está indo para ver algum jogo de... bateu aqui. Mas é que eu achei... Jogo de basquete. Eu achei a força do Flamengo comporta de fazer esses 2, 3 jogos amistosos nesse período de preparação, dele poder colocar 2 times no mesmo jogo, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Fica mais fácil fazer. Se ele fizesse no Campeonato do Rio de Janeiro, ele não poderia ter feito isso. Mas, professor, quando eu falo assim, eu entendo o que o senhor está falando. Assim, o senhor falou o Real Madrid. O Real Madrid vai, chega no Japão, os japoneses, o Real Madrid. Quando o Flamengo vai lá, quem vai lá é os brasileiros, que já sabem que é o Flamengo. É isso que eu falei, não vai 3 mil americanos. Por exemplo, a gente viu o Flamengo jogar em Manaus, 45 mil rubro-negros, foi legal pra caramba lá o jogo. Claro. E eu acho que, eu já falei isso várias vezes aqui na nossa programação, eu acho que vale muito mais a pena o time fazer uma pré-temporada, um time como o Flamengo, no Norte, no Nordeste, do que nos Estados Unidos ou na Europa. Eu gostei da ideia, mas respeito. Não, eu gostei da ideia. Por exemplo, o Tite não poderia ter trocado o time todo. Poderia? Não, no jogo oficial não. Então, esse é mais um argumento. Certo? Isso que nós estamos dizendo aqui e deu margem para análise. Olha o time que você falou. Olha o time que ele tinha no primeiro tempo, olha o time que ele tinha no segundo tempo. Num jogo só. Então, eu acho que o poder de observação para o treinador é importante. Agora, o Nogueirópolis vai lá, não acontece nada, mas é o Flamengo. O Flamengo é importante, é a maior torcida do Brasil. O time da maior torcida brasileira vai jogar nos Estados Unidos, onde sobra brasileiro por lá, e latinos, que conhecem o Flamengo. É só isso, mas... também... A pessoa, o Flamengo no Rio traz o time do Messi para fazer um jogo aqui? No Maracanã? Quantos bilhões? É ótimo. Mas se fosse amistoso, você pode trocar 35, tá ótimo. Eu acho que para o Tite isso, acho que é mais importante. Você veja, ele
pode avaliar como foi o primeiro tempo, como foi o segundo. E também acho que ele não vai morrer abraçado. Esse é assunto que eu acho que é legal, né? Que nós já falamos, né, Pedro? Ele não vai morrer abraçado. Se por acaso a coisa rodar, os descontentes vão curtir o banco. Professor, sabe que eu fico no ninho imaginando um monte de coisa, né? O cara sozinho, quando tá sozinho, eu fico criando. Quando não tá, sabe como é que é, né? Tá muito. Eu fico com todo durão. Como é todo durão? Eu só não sou igual o Pedro, que um incrível durão. Não. Rapaz, Incrível durão. pra chegar no meu nível, Aí, respeito, né? Aí, professor, sabe que o Soares, ele tinha mais esse ano de contrato com o Grêmio, né? Sim. O Pedro já. O incrível durão. Provocou. Pra chegar no meu nível, amigo. É, o incrível durão. Aí, professor. Provocou reuniões. Imagina aí, professor, imagina só. Segundo a gente vê aí, né? Segundo a gente vê aí de jogadores, o melhor amigo do Messi é o Soares. Né? O Soares tem. Eu pensando em casa, olha eu pensando. O Soares hoje, ela está no Grêmio, com mais um ano de contrato. Porque ele assinou 2 anos. Aí resolveu lá. Se eu sou o Grêmio, ninguém no Grêmio diga assim, ó, Soares, da hora você tem mais um ano de contrato aqui, e é contrato assinado. A gente vai te liberar. E o time do Miami lá tá interessante também, ó. Agora a gente quer um amistoso. Aqui em Porto Alegre, a gente lá. Sim. Messi, Soares, Busquets. E o Soares ia topar na hora. Pelo carinho que o pessoal. Será que ninguém. Só começa em março. Será que ninguém cria uma parada dessa? Ó, o time, eu vou te liberar. Tá lá em El Salvador, tá fazendo uma excursão de vou te liberar, Soares. Você vai encontrar seu melhor amigo. Ali. E o Messi não vai dizer que não vem, que tá com o melhor amigo. Ó, um amistoso, a gente tá liberado, você tem mais um ano de contrato. Mas a cláusula vai ser o seguinte: queremos um amistoso aqui em Porto Alegre contra vocês e outro lá em Miami. Certo. E os donos lá iam topar, porque quer o Soares. Claro, sem dúvida. Ninguém pensa nisso. Só eu que fico criando em casa. Sem dúvida. É verdade, pô. Ele tinha mais um ano de contrato. Mas se por acaso alguém pensou nisso, né? Eu acho que é uma ideia muito legal, que se alguém tivesse pensado nisso, teria que ser divulgado. Olha, atenção, antes que vocês nos chamem de desatentos, nós aqui tivemos essa ideia, mas não deu negócio e tal. Tudo bem, não é verdade? Mas o senhor acha que alguém pensou nisso? Então, eu acho que se tivessem pensado, teriam pelo menos falado. Se tivesse pensado, sairia, professor, porque o Soares tem o sonho de voltar para encontrar um amigo. E se o Grêmio amarra e trava mesmo o negócio, porque é papel assinado. Como a gente falou que o Veríssimo não assinou, É isso aí. o Grêmio lá, o Soares está assinado o documento. Seria muito legal, lógico, sem dúvida.